Olá pessoal, estou aqui mais uma vez de volta ao meu canal para repercutir todas essas questões de geopolítica em um mundo tomado pelo ódio, pela intolerância e pelas guerras, de forma extremamente perigosa para o que pode vir pela frente. Antes de mais nada, eu quero pedir a vocês que se inscrevam no meu canal. Por aqui a gente pode polemizar, debater temas importantes. Dê um like para que ele possa ser mais visto, né? Um ok, um positivo. E compartilhe, claro, se vocês gostarem da temática e das discussões postas aqui. Pois bem, eu venho agora falar da guerra na Palestina, da guerra de Israel contra os palestinos. A partir de um fato, que foi uma agressão muito forte, bastante violenta, uma ação terrorista, porque se voltou em boa parte contra civis, executado pelo grupo que administra Gaza, mas que tem um braço militar que executa exatamente ações de resistência contra a ocupação israelense. Mas esta feita foi em território israelense, gerando uma reação brutal e desproporcional, porque atingindo uma grande quantidade, milhares, mais de uma dezena de milhares de palestinos, principalmente crianças e mulheres. Eu acompanho com a ansiedade, né, de quem conhece a história de luta do povo palestino há mais de 40 anos. Desde quando, na militância do movimento estudantil, eu comecei a conhecer e a me simpatizar pela causa palestina, pela justa luta do povo palestino em defesa do seu território e pela necessária conquista de um Estado. De lá para cá, profissionalmente, né, principalmente nos últimos 15 anos, eu me especializei nessa área de geopolítica, nessa mescla da história com a geografia, da minha formação enquanto historiador e no meu doutorado enquanto geógrafo. E eu tenho acompanhado, né, todas as discussões feitas sobre essa temática, tanto na mídia tradicional ou nos canais alternativos, né, principalmente em sites no YouTube, mas também por links, né, compartilhados em redes sociais, onde as opiniões elas vão se espalhando. Eu já escrevi no meu blog diversas vezes sobre esse conflito. E, tal qual este artigo que está no meu blog Gramática do Mundo, esse que me inspira a gravar esse vídeo, como outros, há mais de uma década que eu venho escrevendo sobre a questão palestina contra a opressão israelense. Mas nos tempos atuais, né, nesses últimos anos, as pessoas elas se habituaram, em função das redes sociais, a compartilhar notícias sobre fatos que acontecem no tempo presente, uma explosão de revolta e indignação, um processo muito rápido. Isso independente se a favor ou contra um determinado acontecimento. Portanto, há sentimentos diversos, tanto com postagens, com colocações perversas, afrontosas, ódio, de formas manipuladas que tomam um caráter ideológico radical, como aquelas que carregam sentimentos de solidariedades e empatias com a luta do povo palestino contra a colonização do governo sionista israelense e a ocupação desse território há décadas, bem como
com os massacres, né, que ocorrem ali naquela região do Oriente Médio, desde a criação do Estado judeu. Essa é a questão, o tempo e da história, que deve ser vista num processo, numa disputa desigual entre um povo ao qual se nega o seu Estado e se toma seu território, se ocupa, contra um Estado forte, bem armado e apoiado por interesses estratégicos pela maior potência bélica do planeta, os Estados Unidos. Numa época de intensa polarização político-ideológica, analisar um conflito intensamente complexo se soma às pressões econômicas e políticas do forte lobby israelense por todas as partes do mundo. Naturalmente, nessas condições, a dita opinião pública, como sempre, vai sendo formado pelas manipulações midiáticas, acrescidas agora da absurdamente incompreensível, porque é absolutamente contraditória na lógica dessa religião, pela defesa do governo israelense por parte de segmentos importantes da religião evangélica. Os mesmos segmentos que apoiaram o governo de extrema-direita do ex-presidente Bolsonaro. Em tempo de pós-verdade, as opiniões ficam polarizadas e cada um interessado num tema busca as informações que melhor caracterizam suas escolhas ideológicas. Portanto, nesse ambiente, tentar ser imparcial é absolutamente impossível, mesmo para quem procura um viés academicista, dada a condição de professor especialista na área. Porque o tema nos envolve, principalmente a quem historicamente se dedicou a acompanhar e coordenar todo o processo de ocupação e colonização, desde os anos conhecidos como Revolução Comercial, quando a burguesia se dedicou a buscar produtos, mercadorias, em continentes até então pouco explorados, nessa lógica que se intensificava na Europa e fez surgir pouco a pouco o sistema capitalista. Esse processo se consolida no século XIX, com a Conferência de Berlim, quando o continente africano foi dividido entre as potências europeias, com seu povo forçado a conviver em Estados-nações que obedeciam às linhas demarcatórias de fronteira ao sabor dos interesses imperialistas colonizadores. Mas não para por aí, porque essa disputa pelo controle colonial, que fez fortalecer alguns impérios, levou a uma guerra de proporção mundial, logo no começo do século XX. Depois do seu final, uma nova divisão da geopolítica mundial se consolidou, com os países vencedores, que compunham a Tríplice Entente, refazendo as fronteiras ou tomando controle de territórios dos países derrotados, que compunham a Tríplice Aliança. Por que isso é importante para o entendimento da questão palestina? Porque logo após o final da guerra, os países aliados, para consolidar a posição de vencedores, repartiram regiões que estavam sob domínio do Império Turco-Otomano, uma das partes derrotadas e que dominavam vastas áreas do Oriente Médio, inclusive essa de disputa secular. Vejamos o que diz o autor Tim Marshall no livro Prisioneiros da Geografia, nas páginas 147 e 148. Vamos abrir uma aspas. Em 1996, o diplomata britânico, coronel Sir Mark Sykes, pegou um lápis colorido e traçou uma linha tosca através de um mapa do Oriente Médio. Ele corria de Haifa, no Mediterrâneo, no que é hoje Israel, a Kirkuk, hoje no Iraque, no Nordeste. Essa linha se tornou a base de um acordo secreto com seu homólogo francês, François-Georges Picot, para dividir a região em duas esferas de influência, caso a Tríplice Entente derrotasse o Império Otomano na Primeira Guerra Mundial. Fecha aspas nessa citação de Marshall. Assim, o procedimento foi semelhante ao ocorrido na Conferência de Berlim, embora secretamente, mas com os mesmos objetivos.
domínios territoriais e controle colonial, inclusive com a definição de fronteiras dos novos Estados-nações que surgiriam. Mais uma citação aí de Tim Marshall, abre aspas. Antes do acordo Sykes-Picot, em seu sentido mais amplo, não havia nenhum Estado da Síria, nenhum Líbano, nem Jordânia, Iraque, Arábia Saudita, Kuwait, Israel ou Palestina. Fecha aspas. Então, obviamente, houve toda uma reformatação dos territórios com a criação de novos Estados-nações ao sabor dos interesses colonialistas. Nesse momento, França de um lado, Grã-Bretanha do outro lado. O resultado dessas costuras e disputas coloniais foi a existência nesses estados de governos autoritários, legados pelos colonizadores, em total desconsideração com as características de uma região altamente polarizada pela região, mas fortemente atrativa para os interesses econômicos, em função de enormes reservas de petróleo e gás. Os governantes, quase sempre subservientes aos interesses dos colonizadores europeus ou dos Estados Unidos, se alimentavam desses interesses e administravam esses novos territórios autocraticamente, impondo-se ditatorialmente sobre o povo. Quando passaram a não atender os interesses imperiais, as guerras híbridas se encarregaram de destroná-los ou eliminá-los, na hipócrita bandeira de defesa da democracia. Para compreender o quanto foi nocivo esse processo de colonização, podemos equiparar as situações da Argélia, dominada pela França, e da Palestina, sob controle britânico, guardando-se, naturalmente, as devidas proporções. E isso sem falar na colonização dos países africanos. Após a Segunda Guerra Mundial, quando se inicia o processo de reconstrução das nações envolvidas naquele conflito, mais diretamente, e também quando começam as lutas anticolonialistas e pela independência contra a ocupação desses territórios por potências estrangeiras, as radicalizações assumem proporções trágicas, mas a marca mais forte foi da resistência permanente desses povos. São situações diferentes, naturalmente. A França reprimiu brutalmente os argelinos numa condição absurda de dominação e de colonização, com o deslocamento de centenas de milhares de franceses para aquele país. A separação em Argel, capital da Argélia, opunha uma barreira entre duas partes na cidade, apartada entre um lado europeu, sofisticado e mais desenvolvido, e o lado árabe, mais formado por mão de obra barata e explorada, onde viviam os povos originários. Dezenas de milhares de argelinos foram massacrados numa longa e árdua resistência até a conquista definitiva da independência e da expulsão dos colonizadores franceses do território argelino, com enorme população muçulmana. Somente recentemente, a França reconheceu esses massacres. A luta dos argelinos assumiu duas formas: da organização política em torno da Frente de Libertação da Argélia, com resistência pacífica, mas também até como reação à prática de assassinatos e torturas em massa pelos franceses, com a utilização de um braço armado, por outro lado, dessa organização por meio de várias táticas, inclusive com ações terroristas, com o uso de bombas sendo explodidas em lugares frequentados pelos europeus. Em 1962, os argelinos conseguiram sua independência, pondo fim ao domínio colonial francês e à decadência de mais esse império. Mas nenhum governante francês foi jamais condenado pelo massacre do povo argelino por todos os anos de dominação colonial. A outra parte do acordo Sykes-Picot, que corresponde ao domínio do Império Britânico sobre o Oriente Médio, terminou de forma diferente. Absolutamente fragilizado no pós-Segunda Guerra,
os britânicos decidem se retirar daquela região, mas permanece, por questões estratégicas, o interesse em manter sob controle a região, como forma de impedir uma possível influência da União Soviética. A saída foi colocar em operação uma alternativa que já era tentada há tempos, a ocupação de um território tido como sagrado por 3 das maiores religiões, com a criação de um Estado que pudesse abrigar o povo judeu. Dessa forma, atendia aos interesses estratégicos dos Estados Unidos e Grã-Bretanha e aos objetivos seculares de judeus espalhados por diversas partes do mundo, principalmente após a tentativa de genocídio que sofreram como consequência da ascensão de Hitler e da criação do Terceiro Reich, elevando o antissemitismo à condição de política de limpeza étnica. Ocorre que o retorno dos judeus àquela região se deu em um processo de ocupação de territórios já controlados pelos palestinos e numa área de forte disputa religiosa, problema que se acentua uma situação de disputa geopolítica pelo fato de ali ser o centro considerado sagrado pelos seguidores dessas 3 religiões. Há um agravante neste caso, por essa questão religiosa. Em meio aos embates políticos, a ONU aprova, em 1947, uma resolução que cria o Estado de Israel e delimita suas fronteiras, que não serão jamais respeitadas, com Israel ampliando o domínio territorial logo após uma guerra com os países árabes, deflagrado por esses. Aqui, numa citação de Luiz Alberto Muniz Bandeira, no livro A Segunda Guerra Fria, aspas para essa citação. Logo após, em seguida, a proclamação da independência, em 15 de maio de 1948, os exércitos de Egito, Iraque, Jordânia, Arábia Saudita, Líbano e Síria invadiram a Palestina e atacaram o recém-nascido Estado de Israel. Todos, abrindo um parênteses, todos esses outros estados também eram recém-criados. Fecha parênteses. Prosseguindo na citação, a chamada Guerra da Independência terminou com a vitória de Israel, que firmou um armistício em 1949, após apropriar-se de 78% do território e 100% das águas da Palestina, incorporando mais 20%, mais 2.500 milhas quadradas, às 5.000 milhas quadradas concedidas em 1947, pela partição da União das Nações Unidas. Fecha os parênteses aqui, fecha as aspas, na citação de Muniz Bandeira. Repito, num livro muito importante, na Segunda Guerra Fria. E ele tem um complemento a esse livro, que é A Desordem Mundial, que eu aconselho a leitura. Esse foi o primeiro de muitos confrontos envolvendo os países fronteiriços ao novo Estado, bem como a intensificação da resistência palestina. Sempre vitoriosos, Israel, com apoio dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e demais membros da OTAN, se impôs como uma potência colonial regional, ampliando a ocupação de terras palestinas, inclusive em territórios definidos posteriormente pela própria ONU como sendo território palestino, reconhecido como Estado em 2012, através de uma outra resolução, 67/19, que reconhece a Palestina como um Estado observador não membro. A resistência palestina sempre foi muito forte, alternando com ações militares ou revoltas populares, lá conhecidas como intifadas, contra a ocupação israelense, escorada em apoio de países ou grupos árabes por todo o Oriente Médio. A Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, teve um papel destacado nesse processo, até culminar com a morte de Yasser Arafat, suspeita de envenenamento. Quando eu comecei esse texto, fazendo referência à Argélia,
é porque após essas vitórias obtidas dos conflitos com os países vizinhos, Israel foi gradativamente ampliando domínios territoriais, para além daqueles definidos na resolução da ONU quando de sua criação. O projeto de colonização em curso, em muito, se assemelha à estratégia da França para a ocupação da Argélia. O conflito atual, que explode após uma operação surpreendente do Hamas, com ação violenta que matou centenas de militares e civis, sequestrando mais de 2 centenas de israelenses, entre militares, mulheres e idosos, tem na ofensiva de Israel a brutalidade que sempre caracterizou essas reações e aparenta, melhor dizendo, ser um roteiro previamente estabelecido que consolida a ocupação da faixa de Gaza, com uma evidente limpeza étnica, com o objetivo de expulsar os palestinos daquele estreito pedaço de território densamente povoado. O bombardeio indiscriminado sobre a população civil, com o assassinato de milhares de crianças e mulheres, demonstra, ao mesmo tempo, um interesse que pode ser caracterizado genocida, de eliminar essa parcela majoritária da população, a fim de evitar que futuros jovens, os que nascerão dos ventres das mulheres, se transformem em insurgentes e militantes dos grupos de resistência à ocupação israelense. Mas Gaza não é o único território palestino em disputa na região. A Cisjordânia, definida como parte do Estado da Palestina, vem há décadas sendo ocupado gradativamente por colonos israelenses. Abro aspas aqui para mais uma citação de Tim Marshall em um novo livro chamado A Era dos Muros. Há cerca de 400 mil judeus vivendo na Cisjordânia. O termo assentamento, entre aspas, sugere pequenos acampamentos, talvez localizados em colinas altas, varridas pelo vento. Entretanto, embora muitos tenham começado dessa maneira, alguns se transformaram em verdadeiras cidades, em que não faltam prefeituras, supermercados e escolas. As estradas que as conectam umas às outras e a Israel tornam difícil para os palestinos se deslocarem na Cisjordânia ou manterem grandes regiões de território contínuo. Hoje em dia, há também mais de 200 mil judeus vivendo em Jerusalém Oriental, que Israel anexou em 1967, mas que os palestinos reivindicam como a capital de um futuro Estado. Os judeus tendem a pensar em Jerusalém Oriental e na Cisjordânia como entidades separadas. Nas mentes palestinas, essa divisão não existe. Fecha aspas, citação, portanto, de Tim Marshall, no livro A Era dos Muros. Então, o que temos naquela região é uma justa resistência de um povo que vem perdendo seu território há décadas, no processo de ocupação claramente neocolonial, mediante todos os tipos de pressão, opressão e terror praticado contra uma população que sofre sistematicamente as pressões terroristas do Estado de Israel. Tendo esse pequeno território de Gaza completamente cercado por todos esses tempos, submetendo-se a todo tipo de controle do que já estava conhecido como uma prisão a céu aberto. No sul, a fronteira fechada sob forte limitação de passagens por Israel e pelo Egito. No norte, um muro, ou uma cerca, que separa os limites com Israel. No litoral do Mediterrâneo, todo o controle também é israelense, até para as atividades de pesca. Na outra fronteira, mais longa, que se estende do norte ao sul, é território palestino, é território israelense, que por mais de 30 quilômetros separa Gaza da Cisjordânia, o outro pedaço do território palestino. Portanto, para sair de Gaza e chegar até a Palestina, tem que atravessar 30 quilômetros de território israelense. A faixa de Gaza, na verdade, é um enclave em território israelense. Apesar de governado pelo Hamas, que ganhou a eleição em 2006, concorrendo contra o Fatah, ou Al-Fatah, que governa a Cisjordânia, praticamente tudo que entra ou sai de suas fronteiras é controlado por Israel,
que invariavelmente entra em conflito com o Hamas, amplia o número de palestinos assassinados e presos e recua. Por isso a referência é uma prisão. Ninguém sai de lá sem autorização de Israel, que controla até mesmo a água, a energia elétrica e bloqueia ajudas humanitárias, que também são fiscalizadas. Embora uma organização islâmica, oriunda de um braço da Irmandade Muçulmana, com forte atuação no Egito, e com uma ala militar, atuando desde 1987, o Hamas foi ungido pela população palestina em processo eleitoral. Por ter o território que governa oprimido pelo Estado de Israel, que impõe restrição de liberdade e mobilidade ao seu povo, faz com que sua resistência seja legitimada, inclusive escorada em várias cartas constitucionais de diversos países, bem como nas discussões no campo jurídico internacional, considerando legítimo a resistência a todo tipo de repressão e de julgo opressor ao qual é submetido um povo, tanto internamente, na contraposição a governos ditatoriais, como no combate a um dominador estrangeiro, que controla pela força e coloniza ou escraviza outros povos. Ocorre que, incomparavelmente mais fraco, frente ao poder bélico do Estado israelense, o braço armado do Hamas usa como estratégia ações do terrorismo, submetendo ataques violentos que causam a morte de civis israelenses, numa radicalização que visa atrair a ira do Estado judeu para tornar visível o problema palestino. Mas isso à custa de tragédias que vitimam também milhares de palestinos, principalmente mulheres, idosos e crianças. Desta vez, estranhamente, o ataque do Hamas em território israelense não foi captado pela inteligência daquele país. Muito estranho, visto o Mossad, um dos serviços de inteligência mais eficazes dentre os principais países europeus. Sabendo agora que já havia um plano israelense pronto para ocupar Gaza, isso faz com que se busquem explicações para saber se essa falha não teria sido intencional, de forma a justificar a barbárie terrorista desse Estado como resposta aos ataques terroristas do Hamas. A solução já foi apresentada em diversas resoluções negadas por vários governos israelenses, que não obedece ao que é estabelecido pela ONU da necessidade de constituição de 2 Estados, a essa altura tese bastante comprometida. Por outro lado, o Hamas, por ser uma organização paraestatal, não necessariamente se submete às resoluções da ONU. A não impor por suas forças, como de direito, a resolução que criou os 2 Estados, a ONU se fragilizou e, mediante o apoio restrito dos Estados Unidos aos governos sionistas de Israel, tornou letras mortas tudo que diz respeito às barbaridades que se cometem nessa disputa, o que, sem dúvida, culminará por tornar o Estado de Israel um Estado pária e alheio a qualquer deliberação pelos organismos internacionais. Algo que, aliás, já vinha fazendo. Os crimes de guerra são ignorados, o Tribunal Penal sucumbe aos objetivos estratégicos do bloco europeu-estadunidense e a hipocrisia comanda as decisões de uma organização completamente desmoralizada em seus objetivos. Vejam, Putin foi condenado em Haia, acusado de retirar crianças de áreas que estavam sendo bombardeadas. Já no caso do ataque israelense a Gaza, temos mais de 5.000 crianças mortas e um quase igual número de mulheres, inclusive grávidas, e nenhuma acusação sobre esses assassinatos por parte desse tribunal. E não havendo possibilidades de acordo que garantam o direito do povo palestino, e considerando que essa luta extrapola as questões territoriais e envolve interesses estratégicos na disputa pelo petróleo e gás, e numa gravidade sempre presente, a questão religiosa, pode-se considerar a hipótese de uma grave extensão regional desse conflito, que pelas condições em que vive o mundo, certamente levará a uma 3ª Guerra Mundial. Até lá, o mundo que se acaba é a Palestina, submetida há décadas a ataques covardes, a eliminação de jovens, seja pela execução militar ou pela prisão e consequente retirada de sua liberdade e de seus direitos, seja numa prisão israelense ou no que se transformou perfidamente
a faixa de Gaza, num processo de expulsão, eliminação étnica inegavelmente de genocídio de um povo. Como já acontecido com outros povos ao longo da história, inclusive na tentativa de eliminação dos judeus durante o regime nazista de Adolf Hitler. O que repete agora o sionismo, uma tragédia representada pela farsa de reivindicar direito de defesa de quem está sempre a atacar, oprimir e destruir vidas palestinas. Para finalizar, uma observação sobre a cobertura vergonhosa da mídia tradicional dos grandes canais abertos a cabo. As notícias sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia chegam até nós com informações do lado ucraniano, que teve seu território invadido. Na guerra muito mais desproporcional entre Israel e a Palestina, as notícias são dadas pelo lado do invasor. E descaradamente, quando os repórteres falam algo sobre a destruição em Gaza, dizem que as informações, abre aspas, as informações não podem ser comprovadas de maneira independente, fecha aspas. Mas essas mesmas redes expõem imagens feitas por soldados israelenses ou por jornalistas que acompanham a tropa e cujas imagens são selecionadas e submetidas à censura para serem compartilhadas. Para essa mídia vendida aos lobbies israelenses, o opressor e colonizador é que merece credibilidade. E assim, hipocritamente, caminha a humanidade. Nós ainda vamos ver muito desenrolar desse confronto, desse conflito absolutamente desigual, com mais milhares de civis, crianças, mulheres, idosos, sendo mortos. Israel seguindo sem obedecer às resoluções da ONU. Aonde vamos parar? Além da carnificina cometida ou das possíveis futuras ações terroristas, onde jovens sem perspectiva, sem emprego, desencantados com a vida, desiludidos e revoltados, vão integrar esses grupos que vão continuar lutando pela resistência contra a ocupação colonialista israelense e contra os ataques de um Estado que age da mesma forma como diversos grupos terroristas por todos os lados do mundo. Com a diferença que muitos desses grupos agem em forma de resistência contra a ocupação do colonizador. Israel, no caso, é um Estado governado pela extrema-direita que age tal qual terroristas executando crianças, mulheres, idosos impunemente. Esperamos que isso seja definitivamente encerrado, as negociações consigam avançar e o mundo possa seguir tentando resolver seus problemas e suas contradições pela política. Caso contrário, poderemos estar diante de uma extensão de conflitos ligados a outras guerras que já acontecem na Ásia, na África e ali, portanto, no Oriente Médio. Vamos tentando nos informar da forma mais honesta possível e nos indignando com toda essa brutalidade e com essa limpeza étnica cometida pelo governo de Israel, tal qual já aconteceu em outros momentos da história. Infelizmente, está se repetindo. Até a próxima, dê o like, veja os links que vou colocar para as leituras no blog Gramática do Mundo. Até a próxima, um forte abraço.